extenso o diretório, tá? Mas esse é só um pedacinho. Ele foi editado por um vice-rei na colônia do Grão-Pará e Maranhão, mas é normalmente atribuído ao Marquês de Pombal, a autoria do Diretório dos Índios, que diz assim: sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados seu próprio idioma, por ser indisputável que esse é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes. E tem mostrado a experiência que, ao mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do príncipe que os conquistou, se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo príncipe. Observando, pois, todas as nações polidas do mundo, este prudente e sólido sistema, século XVIII, hein, gente? Este prudente e sólido sistema, nesta conquista do Brasil, se praticou tanto pelo contrário, que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua, que chamaram geral, invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos os meios que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição em que até agora se conservaram. Para desterrar este perniciosíssimo abuso, será um dos principais cuidados dos diretores, que vinham para cá impor, o português, estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentido por modo algum que os meninos e meninas que pertencem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nessa matéria usem da língua própria de suas nações, outra chamada geral, mas unicamente da portuguesa, na forma que Sua Majestade tem recomendado em repetidas ordens que até agora nos observaram com total harmonia espiritual e temporal do Estado. Então, com esse Diretório dos Índios, em 1757, é que o Brasil, de fato, passou a começar a só falar português. Então, vejam que, quando a gente fala hoje, no Brasil se fala português, a gente tem que parar e pensar, o que a gente está querendo dizer com isso? O que essa frase, de fato, quer dizer? Que apagamentos dessa memória a gente encontra em relação a essa frase? Que efeitos de sentido, se eu falo português ou eu falo mal português, o que está constituindo essas imagens, essas outras ideias que o brasileiro faz hoje em dia sobre a sua própria língua? Até que ponto toda essa memória da colonização linguística não está, de alguma maneira, constituindo isso, fazendo com que o brasileiro permaneça numa relação de estrangeiridade, de estranhamento com a sua própria língua materna, que é a língua nacional, que foi por onde eu comecei essa minha fala. Bom, eu recebi aqui um recadinho da Marisa, eu preparei, mas eu sou um pouco assim mesmo, gente, eu preparo sempre uma coisa imensa, e aí chega na hora, não vai dar tempo de falar tudo, acaba que não dá. Mas, chegando nesse ponto, o que eu queria fazer, mas não vou fazer, mas enfim, se alguém quiser perguntar, depois posso falar um pouquinho, eu ia fazer uma comparação com a África, porque a minha pesquisa atualmente, eu estou exatamente vendo a colonização linguística portuguesa na África, na Guiné, onde hoje se chama Angola e Moçambique. Então, eu fui fazer o mesmo percurso, e, para minha enorme surpresa, descobri também, não um enunciado inaugural sobre as línguas africanas, mas algo que, enfim, até o presente momento eu posso dizer que constitui mesmo uma ideia linguística sobre as línguas africanas, e que talvez também produza efeitos no modo como, na África, em Angola e Moçambique, cuja descolonização, o processo de independência, foi só em meados no final do século XX. Vocês sabem que o Brasil se torna independente no século XIX, isso vai produzir outros efeitos sobre a questão linguística, mas na África essa questão só vai se resolver no meados para o final do século XX. E aí é muito interessante porque a gente, nesse levantamento que eu tenho feito, eu tenho conseguido mostrar que todo esse jogo de civilizar
né, os índios, né, como era considerado, né, Portugal em relação ao Brasil, também se reproduz na África, mas só que no século XX. Né? De fato, o imenso continente africano ele foi meio que abandonado pelo conquistador português, era só realmente um lugar propício, né, para a escravidão, para conseguir, né, fomentar o tráfico negreiro. É diferente do Brasil, né? O Brasil, os portugueses fizeram um tipo de ocupação da terra no Brasil que não fizeram na África. Isso é algo que só vai se realizar mais à frente, e em outros contextos históricos, mas onde a gente pode encontrar alguns pontos de contato, né, com o que se passou aqui no Brasil. Então, só para fechar essa minha fala, eu vou ler aqui o finzinho, né, que eu digo o seguinte: o progressivo silenciamento das línguas indígenas e africanas, né, vou falar das africanas, se produz, portanto, de diferentes maneiras, mas isso não significa um apagamento absoluto do outro. Povos indígenas e povos africanos resistem e suas próprias línguas permanecem significando, muitas vezes pelo deslizamento de processos de significação que se realizam sobre a língua do colonizador. Enfim, falar do nacional e de línguas nacionais nos dias de hoje, tomando como pano de fundo os efeitos da colonização linguística, é se encontrar politicamente inscrito em duas ordens contraditórias, a que acolhe e a que rejeita a língua do colonizador. O que se registra aqui, que nessa heterogeneidade linguística inicial, memória e esquecimento são constitutivos da contradição aberta pela tensão entre lembrar e esquecer tais marcas da colonização linguística. Relembrando Polanyi, que é um outro pesquisador, um filósofo que também trabalha com questões de análise do discurso. Então, relembrando Polanyi, quando afirma que nossos corpos são atravessados pela linguagem desde sempre, deixa a guisa de conclusão como hipótese de trabalho essa afirmação, propondo a ideia de uma corporeidade social e histórica atravessada pela memória dessas línguas. Talvez isso ajude a explicar a bizarra contradição, né, entre absurda e evidência mencionada, né, a partir dos episódios que eu já relatei para vocês no início da nossa conversa. E é isso. Agradeço mais uma vez o convite, né, feito por vocês, pela Marisa e pelo professor Virgílio. E, enfim, abro para conversas, discussões que vocês quiserem colocar.